Olá pessoal, tudo bem? Olha só, eu vou reforçar aqui uma aula que a gente já deu no curso, que é sobre a postura dos fotógrafos. E eu quero fazer isso de um jeito um pouco mais resumido, para que a gente possa realmente ter uma noção do que é essa questão da postura do fotógrafo durante a fotografia na igreja. Bom, o que eu coloquei para vocês, e o que eu entendo ser o princípio, né, é a observação de 4 fatores que são fatores, na verdade, que são parâmetros de atuação, ou seja, são normas que eu tenho que observar para poder desenvolver uma boa fotografia na igreja sem que eu seja um fator sem que eu atrapalhe, sem que o fotógrafo seja, na verdade, um ator ali que vai ser percebido pelas pessoas. Esses 4 itens que o fotógrafo então tem que observar são, primeiro, o lugar sagrado, os ritos que conduzem à fé, os espaços da fotografia e a mediação com a comunidade. Ou seja, são 4 pontos, vou repetir para que você guarde bem isso. Nós temos que pensar no lugar sagrado, os ritos que conduzem à fé, os espaços da fotografia e também a mediação desse fotógrafo com a comunidade. O que significa cada uma dessas partes nós vamos ver agora. Bom, a questão do lugar sagrado, nós estamos dizendo o seguinte: a igreja é a casa de Deus, a igreja é a família de Deus, é o espaço de comunhão e de fé. Então isso significa, gente, que estar na igreja não significa estar em qualquer outro espaço. Aliás, o que é fundamental para um fotógrafo, quando ele sai da casa dele e vai até uma igreja para fotografar, é ele entender que ele está entrando em um espaço que é sagrado. Esse lugar sagrado exige do fotógrafo 2 elementos, duas tomadas de decisão. Ele precisa ter a condição de convivência e ele precisa ter a condição de veneração. Ou seja, o fotógrafo ele vai para uma igreja e ele vai ali também conviver com outras situações que não são exatamente somente fotográficas. Ele também tem que participar, ele também tem que estar de acordo com aquilo que ele está vivenciando. Conviver significa entender o espaço, significa também saber que você está junto com outras pessoas que também ou estão servindo ou estão ali apenas para receber a graça, a bênção, enfim, aquilo que a pessoa foi fazer na missa. Ou seja, temos então que entender que estamos num espaço de convivência e que não somos então exatamente a única pessoa nesse universo que está ali servindo. Existem pessoas também servindo e existem pessoas que estão para assistir a missa. Eu tenho que tomar essa condição. Um outro fator é que eu também venero a igreja e também venero os elementos da igreja. Então, quando eu estou numa missa, eu também estou participando do sagrado. Eu também estou participando de tudo aquilo que está acontecendo. Veja que quando você está ali para servir, você não saiu da sua casa somente para cumprir uma mera ação técnica. Você foi participar também. E do mesmo jeito que você está convivendo com as outras pessoas, você também está participando da missa, ok? Nessa questão do lugar sagrado, tem um ponto que eu acho que é fundamental a gente tirar assim um pouco mais de conclusão, que é a questão do altar. O altar, gente, ele é um lugar de ação de graças, é um lugar de sacrifício e é um lugar de memória. O altar, repetindo, é um lugar de ação de graças, é um lugar de sacrifício e ele é um lugar de memória. Não é um palco onde as coisas acontecem. Não é um palco onde as coisas acontecem. Santo Ambrósio tem uma frase que eu gosto muito quando eu dou essa parte da aula, que é a seguinte: com efeito, o que é o altar de Cristo, se não a imagem do corpo de Cristo? Gente, muito respeito, muito cuidado ao passar pelo altar. Muito respeito. Normalmente, o que temos que fazer quando passamos pelo altar é fazer uma reverência, né? Passamos, fazemos uma reverência e seguimos. Todas as vezes? Todas as vezes. É respeito
E outra, gente, nós não vamos subir no altar de qualquer forma, nem a todo instante. Vamos subir no altar quando for exatamente aquela foto necessária. Por quê? Porque ali, de novo, é um espaço de memória, é um espaço de sacrifício, é um espaço de ação de graças. Deus está presente naquele exato lugar e nós temos que tomar sempre muito respeito com isso. Então não é um lugar para a gente ficar passeando de um lado para o outro, passando, fazendo foto, deitando, né, sabe? Fazendo imagens rocambolescas só porque a gente está ali um pouco mais perto do padre, enfim, da mesa. Nós temos que perceber que esse lugar é sagrado, ok? Os ritos que conduzem à fé, vamos entender. A essência católica, ela exige que o fotógrafo tenha conhecimento dos ritos que vão ser usados nas celebrações litúrgicas. Isso é fundamental para conseguir boas fotografias, gente. Sobretudo, eu tenho que entender os ritos que expressam a catolicidade da igreja. Catolicidade da igreja significa, na verdade, que ela é universal e não está centrada numa única região, né? Então, assim, o que eu quero dizer é que se você for fotografar uma missa aqui em Presidente Prudente, fotografar uma missa na Mongólia, os ritos vão ser iguais. Por quê? Porque a igreja tem essa catolicidade. Ela não é específica de uma região. Então não quer dizer que, sei lá na Bahia não se faça o hino de louvor e aqui no estado de São Paulo se faça. Não, em todos os lugares isso acontece, né? Então todos os ritos de ponta a ponta da missa, por exemplo, são realizados em todos os lugares, em qualquer país do mundo onde há uma igreja católica. Um ponto importante para eu entender a questão da essência católica. É fundamental eu ler um livro chamado Catecismo da Igreja. Esse livro, esse Catecismo da Igreja, aquele que a gente aprende quando é criança, mas sobretudo hoje, é um livro que me traz muita tranquilidade quando eu preciso saber alguma informação, quando eu quero tirar uma dúvida, quando eu pego uma palavra que é diferente, que está ali no meio daquele rito e eu não consegui sacar. Sabe quando você vai fazer uma boa foto na igreja? Quando você entender tudo isso. É claro que eu não estou pedindo para você decorar o Catecismo da Igreja, mas eu estou pedindo para que você tenha esse livro sempre à disposição, para que você entenda aquilo que você está fotografando. A minha fotografia vai ser um tanto quanto melhor quando eu entender melhor aquilo, muito mais aquilo que eu estou fotografando, tá? Então isso é fundamental. Outra coisa importante com relação aos ritos é que antes de começar a celebração, converse com alguém da equipe litúrgica, converse com o próprio padre, pergunte para ele se, além dos ritos mais tradicionais, né, aqueles que vão acontecer, existe alguma outra coisa que está programada. Às vezes uma entrada de uma imagem, às vezes uma palavra de alguém, às vezes um testemunho. Eu preciso saber em especial nas missas mais festivas, em datas mais comemorativas, datas mais importantes. Normalmente a equipe litúrgica programa situações que vão para além dos ritos tradicionais. E eu preciso saber disso até mesmo, gente, para que olha só, o fotógrafo vai fazer um mapa mental de toda a celebração. Quando eu converso com a equipe litúrgica antes, eu consigo ter um mapa mental muito mais específico para eu conseguir também me posicionar melhor na hora que eu for fotografar, né? Isso evita que eu tenha que sair correndo pela assembleia quando eu percebo que está acontecendo alguma coisa lá do outro lado. Se eu já sei que vai acontecer, se eu sei que a pessoa vai entrar lá e vai passar por aqui e vai terminar ali, então eu já me posiciono no lugar mais correto para que eu não tenha que chamar muito a atenção das pessoas nesse momento. Então, gente, os ritos exigem que eu entenda que eles são universais, exige que eu tenha conhecimento deles. Compre o Catecismo da Igreja, é importante, é um livro bom para você ter em casa. E também que eu converse muito com as pessoas para saber como que vai ser a celebração, como é que vai ser aquilo se vai ter alguma coisa de diferente, para que eu possa criar um mapa mental da celebração e especialmente que eu consiga me posicionar melhor também para fotografar. O item 3 que eu quero chamar a atenção na fotografia de igreja, na postura de fotógrafos, é a questão dos espaços da fotografia.
Tem uma frase que eu adoro ouvir quando eu termino o meu trabalho. As pessoas falam assim: nossa, você estava aqui na missa? Eu nem te vi. Cara, é a hora que a gente ganha o jogo, porque assim, muitas vezes, se a pessoa não te viu, significa que você fez um bom trabalho. Você não apareceu mais do que você deveria aparecer. Às vezes as pessoas olham suas fotos no Facebook, no Instagram da igreja, e eles falam assim: nossa, mas que hora que eu fui fotografado que eu nem percebi? Claro, a gente está usando equipamento, a gente tem equipamentos que podem buscar cenas e tal, mas sobretudo, se a gente permanece no lugar correto, dentro da igreja, a gente dificilmente vai ser mais notado do que a própria celebração. E é isso que é importante para a gente, estar no lugar certo, na hora certa. Conhecer a liturgia, como eu falei agora há pouco, é importante para a gente poder se posicionar também, a gente saber em que momento eu vou fotografar melhor, pensar nos lugares em que eu vou permanecer, ter em mente que as pessoas vão, na verdade, perceber o fotógrafo, mas quanto menos elas perceberem, melhor. O centro dos acontecimentos não pode ser a movimentação do fotógrafo, gente. Tem que tomar muito cuidado. Tem um detalhe também importante que tem que ser tomado de cuidado, que é conversar muito com o padre. Se você pode estar em alguns lugares durante a celebração. Existem padres que não permitem a sua presença, por exemplo, em cima do altar. Tem padres que não fazem muita questão, mas existem padres que sim. Então você tem que respeitar sempre. Cuidado, muito cuidado também com relação ao altar, especialmente porque o altar é um pouco mais alto, ele tem sempre uma escadinha ali. Toma cuidado na hora que você for subir, descer, né? Um tombo é o que você menos precisa nessa hora. E tem um outro detalhe também nessa parte dos espaços da fotografia. Normalmente, com o tempo, você vai entendendo melhor a assembleia, ou seja, o espaço, e você vai criando alguns esconderijos. Eu tenho os meus esconderijos lá na paróquia Nossa Senhora do Carmo, onde eu fotografo, que são aqueles lugares em que eu normalmente permaneço, as pessoas nem sequer sabem que mais ou menos eu estou por ali, né? Mas são lugares que me dão normalmente bons ângulos de tomada, né? E me garantem também alguns planos de tomada interessantes. Eu acabo ficando ali quando eu preciso fazer uma sequência boa de imagens. Normalmente as imagens que eu faço também das pessoas que estão sentadas, né, nos bancos, eu acabo fazendo desses esconderijos, porque se você levanta, fica em pé, a pessoa está sentada ouvindo a palavra, você resolve levantar para fotografar essa pessoa, você tira muito a atenção dela. Você sabe que todo mundo que tem uma câmera apontada para ele muda muda o seu jeito, né? Muda a forma como ele está se comportando. Então, se ele está tentando prestar atenção na palavra, está tentando prestar atenção na homilia do padre, de repente você está lá tentando fotografar e está atrapalhando. Se você está num bom lugar, num esconderijozinho bem bacana, você vai conseguir fazer uma boa imagem da Assembleia. Beleza? Então, assim, ó, esses espaços da fotografia, converse muito com o padre, saiba bem onde você pode estar, onde você não pode estar, entenda a liturgia para que você possa também percorrer bem esses espaços e, gente, crie os seus espaços, né? Faça acontecer os seus esconderijos, seus lugarzinhos ali mais bacaninhas. A quarta parte é entender que o fotógrafo, com relação à postura, né? Ele é um mediador com a comunidade. Então, do ponto de vista nosso, profissional, o que a gente faz? A gente vai lá e produz uma imagem fotográfica e entrega para outras pessoas. Mas, cara, eu tenho que ter uma percepção, né, e uma consciência de que eu sou um comunicador quando eu faço isso, e ao ser um comunicador, recai sobre mim a responsabilidade de mandar a melhor mensagem possível para frente. Então, eu não estou lá somente para cumprir uma etapa, só para cumprir uma escala de serviço que foi designada a mim. Eu estou lá para fazer a melhor mensagem possível para as pessoas. Então, gente, preste muita atenção que você vai cumprir um papel em que as pessoas vão esperar essas imagens. Existem pessoas que vão à missa, existem pessoas que não vão à missa. Principalmente quando a gente fotografa na missa, quando a gente faz a transmissão ao vivo também, enfim, principalmente nesses momentos, nós estamos trabalhando para aqueles que não foram até a igreja, né? E as pessoas querem receber essa mensagem depois
de alguma forma, nem que seja numa sequência fotográfica, ela quer entender o que aconteceu na missa, na celebração, enfim, naquele retiro, naquele acampamento. Ela precisa ter essa informação. Então, trabalhar essa mensagem é fundamental. Eu tenho que entender também, com relação a essa questão da mediação, de ser um bom comunicador, que é o seguinte: para quem que eu estou produzindo essa imagem? Eu vou produzir essa imagem para quem exatamente? Para os jornais internos? Para as redes sociais? Eu vou produzir essas imagens para um álbum, para um fotolivro, enfim. Esteja sempre em contato com a equipe da Pascom para que você não perca de vista aquilo que você tem que fazer, né? Ou seja, dependendo da situação para qual eu vou fotografar, às vezes a equipe da Pascom fala assim: cara, eu preciso de uma foto boa do padre, que eu vou usar um release que eu vou mandar essa semana. Você já garante isso. Se você sabe que as imagens são para as redes sociais, às vezes você vai dar um pouco mais de foco nas pessoas que estão na missa. Por quê? Porque elas gostam de se ver quando elas chegam em casa, né? Então, assim, eu tenho que saber para que eu estou ali fotografando e para que tipo de veículo, em que tipo de veículo essa imagem vai ser transmitida depois. Um outro detalhe importante que você precisa sacar é que, gente, nós, fotógrafos, precisamos ser facilitadores e não dificultadores do processo. O pessoal da Pascom, que faz um trabalho belíssimo em cada uma das paróquias, tem uma preocupação muito grande com cada um dos detalhes das celebrações. A fotografia é um detalhe que tem que estar muito bem servido também. Pelo menos assim, você tem que entender que você tem que facilitar o trabalho. É só produzir a imagem, entregar lá e falar assim: ó, já fiz minha parte, né? Isso seria muito, muito superficial, e a gente precisa entender que nós temos que tomar cuidado para não tomar algumas atitudes que são bem ruins. Eu tenho assim uma pequena lista de algumas atitudes que a gente foi entendendo, né, como sendo ruins no decorrer da nossa caminhada, e que hoje a gente coloca sempre para que os fotógrafos tenham a precaução de não executar, de não tomar essas atitudes, né? Então, são situações assim, ó, por exemplo, chegar atrasado é ruim, não conhecer previamente a liturgia também, né? Querer tratar a imagem antes de entregar para a Pascom. Gente, eu sei que assim, ó, tem muito fotógrafo que fala assim: ah, mas eu preciso tratar a minha imagem antes de entregar, não vou entregar qualquer fotografia para vocês. Cara, eu sei que isso é importante, entendo que é um direito do fotógrafo fazer isso, mas nós também, a Pascom, ela tem urgência em publicar, né? Ela não pode ficar esperando você levar 2, 3 dias para fazer o tratamento da imagem e aí a gente vai publicar. Ainda mais nos dias de hoje, né, que tudo é tão rápido, a gente já termina a celebração, já tem que ter umas imagens ali no Facebook. Então, tá bom, você quer tratar? Beleza, mas separe já algumas em que você possa entregar imediatamente para o pessoal da Pascom já fazer a publicação. E olha, vou te dizer, não posso garantir que isso aconteça em todos os lugares, mas, gente, quem é da Pascom e recebe foto tem uma responsabilidade muito grande com o material que ele recebe. Então ele não vai colocar uma foto ruim, ele não vai publicar uma foto ruim, não vai publicar uma foto desfocada, não vai publicar uma foto que não esteja bem composta, enfim, não vai acontecer isso. Se ele achar que a foto não tá boa, ele não vai publicar. Então não pode ter esse medo de, como é que vão falar da minha foto, né? Então assim, tudo bem, pode tratar, mas já garanta algumas imagens ali para que o pessoal não fique muito travado na hora da divulgação. Outra coisa, gente, tente fotografar em JPG, mas se você não consegue se livrar do RAW, tudo bem, fotografe em RAW mais JPG. O que não é legal é fotografar só em RAW. Por quê? Porque o RAW, cara, tem várias limitações quando ele é tratado em outros computadores. Às vezes no seu computador você trabalha muito bem com isso, mas de repente o cara lá da Pascom não vai conseguir mexer nesse arquivo. Fora que eles são muito pesados, né? Então eles vão atrapalhar um pouquinho o desenvolvimento da seleção, da edição ali do material da Pascom. Então assim, olha, fotografe em RAW, porque eu sempre fotografo em RAW, que são meus negativos digitais. Ótimo, pode fotografar em RAW, mas fotografe também em JPG e ceda para a Pascom apenas um material em JPG, né?
Por quê? Porque você vai evitar de entregar arquivos muito pesados, né? Outras coisas que eu tenho que tomar muito cuidado, gente, não saia antes da celebração terminar. Aliás, vamos voltar lá no primeiro ponto que eu falei para vocês, né? A questão do lugar sagrado. O fotógrafo, quando vai para a igreja, ele tem que ter convivência e veneração. Isso significa que na parte da veneração, o fotógrafo foi lá para participar também da celebração. Gente, eu quando vou fotografar, eu chego para a missa também. Eu faço o nome do Pai, eu faço a penitência, eu canto junto, eu ouço a palavra, eu ouço a homilia, eu comungo, eu faço tudo certinho do jeito que eu quero. Por quê? Porque eu entendo que eu estou participando da missa, eu não estou ali só para cumprir um trabalho. Então, chegar atrasado ou sair antes da celebração, nem pensar, tá? Então, vamos tomar cuidado com isso para a gente manter sempre a nossa disposição de servir sempre em alta, tá? Ó, com relação a arquivos também, a gente agora acabei lembrando aqui, além de entregar em JPG, cara, não coloque marca d'água nas imagens, por favor. Marca d'água acaba atrapalhando a leitura da foto. A foto é um texto, a fotografia é um texto, ela está composta, né? Se você adiciona alguma marca d'água em cima dela, que não é original daquele momento, você está interferindo no texto. Agora, gente, fica tranquilo, ninguém vai roubar a tua foto, ninguém vai pegar a tua foto, vai publicar num livro lá na frente. Se isso acontecer, você perde seus direitos, mas cara, não tem necessidade de você ficar colocando marca d'água, né? Se for também só para colocar que você, né, você fala assim, eu preciso ter meu nome ali, sinceramente, então repense um pouco isso, porque assim, a questão de quem está servindo com o nome ou sem nome, né? Então não é uma situação em que a gente tem que manter uma exposição da pessoa, né? A gente não está num lugar fazendo propaganda do nosso trabalho, a gente está ali servindo a Deus. Então marca d'água, gente, é um problema muito complicado. Tente evitar, tá? Tente evitar para você entregar uma boa imagem, uma boa foto. Combine sempre, quando você estiver com 2 fotógrafos na igreja, 2 ou 3 fotógrafos, combine o que vocês estão fazendo. Porque aí você pode fazer o seguinte, cada fotógrafo vai pegar uma parte específica da celebração e vocês vão conseguir entregar para a Pascom também imagens que sejam diferentes. Se você não combina, todo mundo entrega a mesma coisa para o pasconeiro. Aí o pasconeiro vai editar a foto, ele tem que pegar, ele vê todas as fotos de um fotógrafo, todas as fotos do outro, todas as fotos do outro, são todos iguais na verdade, né? Então ele tem que ficar lá, vai demorar muito mais a edição. Então, gente, combina entre vocês, fala assim, gente, fulano, você faz imagens mais gerais, então você faz imagens mais abertas da Assembleia, etc e tal. Fulano, você pega mais a liturgia específica e tal, e eu vou ficar com as pessoas, tá bom? Então assim, os detalhes, os rostos tal, fica comigo. Gente, isso acaba facilitando demais. Quando você entrega tudo isso para o pasconeiro, ele vai ter já, na verdade, uma pré-seleção desse material para colocar na igreja. Então assim, combine. E outra, às vezes você está num canto da igreja, o outro fotógrafo está lá no outro canto, você percebeu uma coisa interessante, dá um toquezinho nele, com muita descrição, fala assim, aponta lá, fala assim, vai lá pro coisa, o outro fala, vem pra cá. E, enfim, trabalhe junto, né? Vocês estão ali fazendo exatamente a mesma coisa. Outra coisa importante, outro fator importante, gente, não tiete famosos na igreja. Eu já vi muitos fotógrafos acabarem, tem pessoas famosas na igreja, ele acaba fazendo um book da pessoa, né? Então assim, toma cuidado, a pessoa que está ali não está lá para ser famosa, né? Então às vezes a gente fica admirando demais, eu digo assim, nem sempre, não precisa ser só famoso não, às vezes tem um padre que você ama, né? Que você gosta muito da homilia dele e tal, não sei o que, cara, fotografa, mas não precisa criar, na verdade, um memorial descritivo da vida desse padre na celebração, sabe? Com 39 imagens só do rosto do padre, né? Então assim, tome cuidado para você não tietar demais. Outra coisa importante é não ser gentil com a comunidade. Tome cuidado, gente, postura, seja gentil com todos que estão ali. As pessoas estão ali para receber a graça da celebração. Elas não estão ali para serem maltratadas por você.
não empurre ninguém, não brigue com ninguém, não faça cara feia. Se a pessoa não quis ser fotografada, ou se você percebe que ela está fazendo uma cara de que, olha, não estou gostando de ser fotografada, saia de perto, não brigue com ela, ela tem todo o direito, né? E outra, se ela está de repente num momento de alta concentração em oração, gente, não vamos chegar lá perto, tentar, sabe, desconcentrar a pessoa, colocar uma câmera na frente dela, soltar um flash indevido naquela hora. Assim, você está mais atrapalhando do que ajudando, né? Essa questão de postura, nesse sentido aqui, né, de você ser gentil, gente, isso é bom senso, né, cara? Isso é bom senso. Ninguém vai para um lugar para ser maltratado, nem você. Então, tome cuidado que, assim, você está ali cumprindo um papel, fazendo um serviço, está servindo a Deus, e você precisa ter, então, essa paciência, ter essa calma. Às vezes as pessoas podem se irritar, às vezes elas podem achar ruim que você está ali perto, né? Mas tudo bem, dê atenção, peça desculpas, saia de perto, vá para outro lugar, enfim, tenha sempre uma postura de não conflito, né? Tenha uma postura de calma, de tranquilidade, tá bom? A gente tem, assim, esses princípios, essas atitudes, né, acabam sendo atitudes muito ruins se você cometer, mas obviamente que a gente nunca está livre de cometer uma coisa ou outra, porque, assim, né, sempre muita confusão, mas se a gente já tem um pouquinho dessas percepções em mente, isso fica muito mais fácil no nosso trabalho, tá bom? Eu vou encerrar então essa parte com uma frase da irmã Helena Corazza, né, que nos ensina tanto sobre PASCOM já há vários anos, com tantos livros publicados, né? A irmã Helena fala assim, ó: o fundamental na PASCOM é acreditar. Acreditar e estar convencidos de que é possível comunicar-nos entre nós, articular pessoas e obter resultados no campo da evangelização. Gente, basicamente é isso que nós fazemos. A nossa fotografia na igreja é um instrumento de evangelização, é um instrumento de conexão entre as pessoas. Então nós não estamos lá apenas para uma ação técnica, estamos lá para uma ação evangelizadora. E tendo essa percepção, tendo essa noção, o nosso trabalho vai ser muito melhor, tanto para a gente como para a comunidade, principalmente, que é para quem a gente está trabalhando, ok? Então essas são as informações mais centrais sobre a postura do fotógrafo. E assim, isso é prática, gente, isso é prática, e com o tempo a gente vai adquirindo esses hábitos para que a gente possa fazer o melhor trabalho possível, beleza? Grande abraço, até a próxima!